Todo propósito, muito boa noite, meu querido irmão. Que alegria estar aqui com você mais um dia. Hoje, capítulo 15 de Juízes. Estamos juntos, estamos quase terminando o livro de Juízes, hein? Esteja atento para a nossa live no último dia deste livro, o último capítulo deste livro. Nós vamos juntos participar de uma live. E nessa live teremos aí o sorteio da Bíblia estilizada, a Bíblia preparada aí pelo nosso irmão Paulo Hubner. Então, meus queridos irmãos, nós vamos seguir aqui em Juízes, capítulo de número 15. A gente está vendo a vida de Sansão, já vimos que ele foi um milagre, sua mãe não podia ter filhos, o Senhor concedeu um filho que seria nazireu, consagrado desde o ventre. No entanto, Sansão, mesmo sendo incitado pelo Espírito do Senhor e tendo consciência dos seus talentos, nos parece no texto que ele sabia da sua força, sabia da sua inteligência, sabia da sua capacidade e sabia também com certeza do propósito de Deus para ele. Mas Sansão tentou fazer seu próprio caminho, meio que numa filosofia ali existencialista, achando que o homem, né, como dizia Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, que o homem é como um trator que faz o seu próprio caminho. Nós acreditamos nisso, viu, meu irmão? Nós acreditamos que existe um propósito revelado por Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, tem um propósito. Nenhum dos nossos dias, antes mesmo do nosso nascimento, todos os nossos dias estão escritos e determinados. Deus tem um plano para cada um de nós. E o projeto de Deus, a determinação de Deus para nós, irmãos, ela é soberana. Não há homem algum que na busca da sua desobediência, na busca de fazer aquilo que deseja, que ele mesmo deseja, não há homem que possa frustrar os planos de Deus. Eu dei aqui alguns exemplos, falando como o caso de Jonas. O Senhor chamou para pregar num lugar e ele foi para outro, e mesmo assim a soberania de Deus o conduziu para onde ele queria. A gente tem escolhas, ou a gente pode cumprir a vontade de Deus sendo fiel, ou Deus cumpre o seu propósito através de nós e nós não temos galardão algum, mas ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele mesmo prometeu, aquilo que ele mesmo estabeleceu, porque ele é Deus, é soberano, é Rei e Senhor do universo, e ninguém pode contrariar as suas ordens. É o que nós vamos aprender aqui na história de Sansão. Sansão, por exemplo, ouvindo a história de que ele foi levantado para julgar os inimigos de Israel, ao invés de querer julgar, ele procurou ser diplomata, fazer amizade, ele queria casar-se com eles. Os pais não entenderam bem aquele sentimento, mas Sansão estava sendo sincero e ele falou, essa aqui que me agrada e eu vou casar com ela. Mas olha, irmãos, a desobediência de Sansão, a sua negligência para com o voto, e a gente percebe que ele não ligou em encostar em um cadáver, ele não ligou em comer comida imunda, com certeza na sua festa não serviu só refrigerante, a festa de casamento, com certeza foi regada a muito vinho, ele não fazia caso do seu voto, do propósito de Deus para sua vida, mas Deus faz caso dos propósitos que ele estabeleceu. Então, às vezes você fica aí preocupado, essa mensagem tem que falar muito ao coração de muito papai e muita mamãe, que está aflito vendo seu filho vivendo de uma maneira que ele não planejou, de uma maneira que ele não gostaria para o seu filho. Você tem visto muitas vezes seu filho no pecado, o seu filho vivendo uma vida dissoluta. Eu quero dizer para você, confie na soberania de Deus, confie na aliança de Deus para com seu filho, confie num Deus que é soberano acima da nossa infidelidade e é um Deus que é capaz de cumprir tudo aquilo que prometeu e ninguém pode parar esse fluxo, esse poder divino de fazer realizar todas as coisas segundo o conselho da sua boa vontade. Por isso, meu querido irmão, quando você se deparar com um jovem que está sendo sincero para com seus sentimentos, apesar de estar errado, por exemplo, Sansão era sincero, ele casou-se com aquela mulher porque só aquela mulher lhe agradava. Isso não quer dizer que ele está sendo certo, ele estava sendo sincero. Sinceridade é a correspondência de sentimentos no nosso interior, é o que a gente chama de lealdade. Por isso, cuidado quando você chamar Deus de leal, dizer que Deus é leal, não é não. Lealdade é correspondência a sentimentos. Por exemplo, Pedro estava sendo sincero quando ele disse lá naquela visão, no terraço, que ele não queria comer nada impuro, que aquilo era errado. Ele estava sendo sincero para com o sentimento que estava dentro dele. Os discípulos no caminho de Emaús, quando disseram que estavam tristes, desapontados, sim, porque era uma correspondência do coração. Agora, Deus não é leal. E a caminhada do cristão não é para ser leal. A caminhada do cristão é para ser fiel. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Qual é a diferença de sinceridade, de lealdade, né, que é sinceridade, para fidelidade? É porque lealdade é correspondência de sentimento. Fidelidade é ser conduzido, meu irmão, por fé. Fidelidade tem a ver com, mesmo sentindo algo, eu escolho aquilo que Deus deseja, ainda que isso contrarie os meus sentidos, os meus sentimentos. Eu escolho obedecer, porque o meu Deus é assim, ele é fiel. É fiel a quê? Fiel a mim? Fiel aos meus sentimentos, aos meus projetos, meus planos? Eu posso esperar que Deus seja fiel em abençoar um casamento como esse de Sansão, que ele chamou exatamente para outro propósito? Não. Então por que Deus permitiu? Como lá no capítulo 14 diz que Deus buscava ocasião contra os filisteus. Deus permitiu porque se Sansão não fosse assim empurrado para cumprir o seu propósito, ele ficaria naquela ali tentando fugir, mas o Senhor empurra para poder cumprir o seu propósito. Assim quando ele falou para Jonas, vai para Nínive que eu estou mandando. E Jonas falou, o quê? Eu vou para Tarsis. Se Jonas não entra no navio, naquela época não existia avião, né? Mas Deus poderia dar um jeito também de arrumar um pássaro grande para jogar Jonas lá em Nínive. Mas era mais fácil o peixe. Então ele entra no navio por uma direção oposta, mas o Senhor tem os seus meios para levá-lo até Nínive para cumprir o seu propósito.
Então a maneira que Sansão achou assim, olha, eu vou fazer amizades, construir famílias, construir alianças e resolver os problemas com a capacidade que eu tenho, eu vou fazer amizade, vou fazer festas, casar, criar alianças, mas não é isso. Você vai ver que aquilo que Deus escolheu fazer, ele vai fazer de toda forma. No capítulo 15 a gente viu isso. Começou que na festa do casamento ali, deu uma confusão, a mulher contou um enigma, Sansão foi lá na cidade de Asquelon, onde moravam filisteus, matou 30 filisteus, tomou suas túnicas, deu de presente e voltou para a casa do pai emburrado. E depois ele disse, né, depois de um tempo da colheita de trigo, Sansão falou, deu saudade da mulher, vou lá encontrar com ela. E o versículo de número 2, do capítulo 15, ele quis entrar no quarto da mulher, porém o pai dela não deixou entrar. E aí o pai falou com ele, olha, eu achei que você tinha ficado com ódio dela e por isso eu dei ela ao cara que estava na festa, seu companheiro aí, seu padrinho de casamento. Sansão ficou tão irritado e o pai ainda disse, mas pensa bem, a mais nova é mais bonita, fica com ela. Sansão ficou tão irritado, meus irmãos. E alguns até brincam que Sansão é um personagem atleticano, né? Porque ele pegou assim 300 raposas e amarrou por pares e colocou tochas e soltou, colocou fogo e soltou na colheita, incentivou tanto os feixes como o cereal que estava por ser colhido e além das vinhas, dos olivais, e foi soltando raposas flamejantes em toda a produção agrícola ali dos filisteus e deu um grande prejuízo. Porque ele pensou assim, vocês me prejudicaram, agora eu prejudico vocês. Aí perguntaram, quem fez isso? Responderam, foi Sansão. Então os filisteus, o que fizeram? Queimaram a mulher de Sansão e o pai dela. E Sansão disse, se é assim que vocês fazem, eu não vou descansar enquanto eu não me vingar. E diz o versículo 8 que ele atacou com grande fúria aqueles homens, matando muitos deles. Depois ele habitou numa caverna em Etã e ficou lá nessa caverna. Os filisteus ficaram tão irritados que acamparam contra o povo de Deus em Judá. 3.000 homens. E o que aconteceu foi que os homens foram falar com Sansão e disseram, Sansão, você não sabe que a gente é escravo dos filisteus? Por que você fez isso? Aí ele disse, olha, assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Então ele disse, olha, vocês prometem que vão me matar? Prometemos, nós só vamos entregar você. E Sansão foi entregue, foi levado amarrado. Quando chegou ali, ele desfez as cordas como se fossem fios. O texto diz que as amarras, elas se soltaram como fios de linho queimado. E tinha ali uma queixada de jumenta fresca. E ele pega aquela queixada e mata aqueles homens, 1.000 homens, com uma queixada de jumento. E ainda faz poesia, né? E ele disse, com uma queixada de jumento, um montão. Outro montão, com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. E ele ainda mostra que tinha consciência do poder que Deus havia dado a ele. Porque olha como termina ali aquele episódio. Sansão disse, quando acabou de falar, ele jogou fora a queixada e sentindo muita sede, ele clamou ao Senhor e disse, por meio de teu servo, você deu grande salvação. Será que agora eu vou morrer de sede aqui e cair na mão desses circuncisos? Diz o texto que o Senhor, mesmo Sansão sendo esse camarada irresponsável, displicente, omisso, usando seus talentos para de outra maneira, não para a glória de Deus, Deus poderia ser glorificado na vida de Sansão. Imagina se Sansão estivesse vivendo uma vida santa, como o Senhor seria glorificado, mas ele está ali cumprindo o propósito que Deus estabeleceu, e é por isso que o Senhor fendeu a cavidade que estava ali, saiu água, Sansão bebeu e recobrou e reviveu o alento. E por isso aquele lugar se chama Em Acoré, que significa fonte do que clama. E daquele dia, a partir daquele dia, julgou Sansão a Israel diante dos filisteus durante 20 anos. Por quê? Os filisteus temeram aquele homem que com uma queixada de jumento matou 1.000 homens. O que esse homem faria se ele tivesse mesmo focado na guerra, vestindo armadura, com espada nas mãos, etc. Nós vamos ver que Sansão vai correr disso, mas o Senhor vai continuar cumprindo o seu propósito. Mas eu queria continuar aquele assunto, aplicando isso na vida de vocês, meu querido irmão, a diferença entre sinceridade e sensibilidade. Sansão era sincero, mas faltou Sansão ser sensível. Ser sensível à orientação de Deus. Ser sensível, irmãos, àquilo que Deus tinha para ele como chamado. Olha, quando nós somos imaturos e damos apenas ouvidos à voz do nosso próprio coração, nós somos levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que sopra no sentido daquilo que queremos ouvir, tudo aquilo que sopra no nosso ouvido, nós vamos atrás. Mas há uma fidelidade da parte de Deus em nos conduzir no nosso propósito. Eu gosto de um trecho que aparece na Bíblia, em um dos profetas, que diz que Deus ele vive nos laçando com suas cordas de amor, nos buscando de volta. A gente vê, por exemplo, que Deus dá muitos exemplos na Bíblia da sua fidelidade. Um dos exemplos maravilhosos que mostra a fidelidade do Senhor diante da nossa infidelidade é o exemplo que ocorreu com o profeta Oséias. Deus move um homem de Deus a se casar com uma mulher adúltera, uma prostituta, apenas para retratar
a sua fidelidade. Nós não podemos negar que nós somos levados pelas emoções. E como nós somos muito voláteis, somos levados pelas emoções, as emoções, Deus vai usar também as nossas emoções. E Deus nos conduz, mesmo quando escolhemos caminhos errados, Deus nos conduz de novo à consciência, Deus nos conduz ao verdadeiro propósito da nossa vida. Deus nos faz enxergar quais os seus planos. Nós somos levados a isso, irmãos. Uma das histórias também que mostra isso na Bíblia é a história que Jesus contou do filho pródigo. Você percebe aquele filho sendo sincero: olha, pai, essa casa não me cabe. O Senhor morreu para mim, me dá minha herança e eu vou partir para onde eu quero. E ele parte então para viver a sua vida do seu jeito, sincero. No entanto, o que acontece, irmãos? Em algum momento ele cai em si. E ele percebe então a realidade. Que a realidade não era como ele planejou. Que existia mais, que existia um plano mais elevado, que existia um lugar melhor. E que ele podia voltar a esse plano. A gente vai ver isso também na vida de Sansão. Então nunca é tarde, irmãos. O Senhor usa as nossas emoções. Olha, e às vezes parece que Deus está errado em permitir algumas coisas acontecerem. A gente muitas vezes pergunta: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que você permitiu que a pessoa que eu amo tomasse esse caminho, tomasse essas decisões? Mas acredite na bondade de Deus. Acredite que aqueles que se afastaram por um instante, foram levados por suas emoções e por sua sinceridade, voltarão pela fidelidade de Deus. Deus vai atraí-los novamente com as suas cordas e amarras de amor. As cordas de Deus são poderosas para nos arrancar do lamaçal do pecado, nos firmar novamente os pés sobre a rocha, nos fazer despertar e voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O inimigo, ele pode até nos atrair com a sedução, mas Deus, ele nos atrai com bondade e misericórdia. A sedução, ela só dura enquanto dura o prazer dos sentidos. Agora a bondade e a misericórdia de Deus, elas são infinitas. E não só isso, elas correm atrás de nós. Algo que a gente precisa ter em mente é que esse texto termina com Sansão, mesmo todo errado, clamando o Senhor e o Senhor ouvindo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é para a gente saber que onde formos, o Senhor vai estar. Não tem como fugir da presença de Deus. Se eu subo aos céus, Ele está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, a luz ao redor de mim se fará noite e as trevas me cobrirão, a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. O Senhor está sempre em todos os lugares. E como Ele está em todos os lugares, nós podemos experimentar a sua fidelidade. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso para a sua vida, creia nisso para a vida da sua família. Descanse no Senhor, que cumprirá todo o propósito dele, na minha, na sua e na vida daqueles que lhe pertencem. Eu espero que na sua vida e na minha seja com galardão. Deus te abençoe e amanhã nós continuamos para a glória de Deus.